boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Casa de Cultura do Parque, é o espaço plural do diálogo contemporâneo. Nós oferecemos exposições, encontros literários, musicais, atividades educativas e artísticas e vamos dando prosseguimento e continuidade ao nosso projeto, né? O Mirante da Casa, a prosa que descortina horizontes, que hoje recebe aqui Rodrigo Teixeira, produtor de cinema. Rodrigo, muito obrigado mesmo por contribuir com o nosso projeto. Super, é um prazer enorme estar falando com vocês. Super feliz de estar aqui. Rodrigo, o Tim Burton diz que cinema é imaginação. O Glauber Rocha afirma que cinema é consciência nacional. E o Eisenstein, por sua vez, fala que cinema é montagem. O que é cinema para você? Cara, eu acho que é uma junção de tudo que eles falaram e muito mais. Assim, cinema para mim cinema para mim é o contar uma história. Assim, é você visualizar uma história contada. Você não está lendo, você está vendo uma história encenada em tela. Esse para mim é o cinema. Parece simplista o que eu estou falando, mas não é. É como eu vejo. A minha ligação com o cinema vem através da história. Então eu queria ver as histórias, em vez de eu ler, eu queria ver ela em tela de cinema. Então a minha relação com o cinema é toda voltada à história. E além do que, o cinema para mim é minha paixão, é a grande paixão que eu tenho. Eu sou realmente alucinado por cinema, eu sou completamente apaixonado por cinema. Certo. Vamos lá. Por toda a terra que passo, me espanta tudo o que vejo. A morte tece seu fio de vida feita ao avesso. O olhar que prende anda solto, o olhar que solta anda preso. Mas quando eu chego eu me enredo nas tranças do teu desejo. O mundo todo marcado a ferro, fogo e desprezo. A vida é o fio do tempo, a morte é o fio do novelo. O olhar que assusta anda morto, o olhar que avisa anda aceso. Mas quando eu chego, eu me perco nas tramas do teu segredo. E Minas, é hora de partir, eu vou. Vou-me embora para bem longe, a cera da vela queimando, o homem fazendo o seu preço, a morte que a vida anda armando e a vida que a morte anda tendo. O olhar mais fraco anda afoito, o olhar mais forte indefeso. Mas quando eu chego, eu me entrego nas tramas do teu enredo. Rodrigo, é uma canção aqui do Paulo César Pinheiro, né? Enfim, maravilhosa, que conheço na voz da Nana Caymmi. O que te espanta, Rodrigo? O que me espanta? Ignorância. O que me espanta é ignorância, o que me espanta me espanta a maldade, a ignorância mais do que tudo, porque eu acho que a gente vem vivendo uma era da ignorância. Eu acho que a ignorância tomou o poder em vários lugares e isso me espanta profundamente, como a gente no século XXI aceita ou promove a ignorância ao poder. Eu acho que isso para mim realmente me espanta. Depois de tantas conquistas que a gente construiu ao longo de muitos séculos, e a gente teve um século XX que foi uma construção, eu não consigo entender por que a ignorância chegou no poder. Então isso me espanta profundamente, é algo que eu realmente tenho muita dificuldade em aceitar, muita dificuldade de conviver com ela, mas infelizmente ela chegou. E a gente tem que sobreviver, combater e ultrapassar ela. O Peter Greenaway, que é um diretor de cinema, né, ele fala assim, fazer cinema não é contar história. Você concorda, Rodrigo? Não, eu discordo. Eu completamente discordo. Eu acho que fazer cinema é contar uma história. Eu acho que mesmo quando você conta uma história abstrata, você está fazendo cinema. Às vezes você está fazendo um cinema que é muito mais voltado a uma artes plásticas, alguma coisa mais plástica, mais visual, do que contar uma história. Você pode contar uma história também abstrata, plástico, com uma plasticidade completamente diferente. Então você tem formas de contar essa história, formas de fazer cinema. Mas eu sou totalmente. Eu acredito que cinema é contar a história. Eu não acredito que cinema é não contar uma história. Eu discordo do Peter Greenaway. Eu queria que você contasse um pouco, Rodrigo, como é que foi a produção da Vida Invisível de Eurídice Gusmão, dirigido pelo Karim Anu, que ganhou o prêmio em Cannes, né?
Queria que você Cara, a contasse um pouco produção pra foi uma gente como é que produção. foi a produção desse filme. E como é que é a tua Cara, parceria com ele, né? a produção foi uma produção, na verdade, é um projeto muito feliz, assim, do ponto de vista. Ele deu muito, como todo projeto, ele tem suas dificuldades. Nós desenvolvemos o projeto durante 2 anos. Isso é uma coisa que, infelizmente, o desenvolvimento de projetos, às vezes, você não consegue controlar o quanto tempo um projeto vai demorar para ser desenvolvido, porque, no final das contas, você precisa ter algo bom para, a partir daí, você atrair o interesse de alguém para que esse projeto seja viabilizado e você possa exibir o projeto e alcançar ou não o sucesso almejado. Então, A Vida Invisível foi um processo de maturação longo, de 2 anos de maturação. Quando a gente saiu com o filme para filmar, a gente tinha uma mudança na Ancine. A Ancine vivia um processo de mudança, era uma saída de uma presidência entrando uma outra, o que segurou a liberação dos recursos que a gente precisava para fazer o filme. A gente teve que matar o filme no peito e produzir o filme completamente sem as condições, e o filme acabou sendo bem produzido. A gente conseguiu sobreviver à produção, para depois a gente ter acesso ao ter um feedback do que estava acontecendo. Ainda temos coisas a receber desse filme por um bom tempo. E aí o filme foi para Cannes. E em Cannes foi o pontapé inicial internacional desse filme, que acabou sendo um filme de muito sucesso. Mas a produção ela não foi uma produção difícil, assim. A produção foi uma produção intensa, foi uma produção, para mim, mais difícil, porque no mesmo momento que eu produzi esse filme, eu estava produzindo um outro filme no Canadá chamado The Lighthouse, estava produzindo um filme em Nova York chamado Port Authority, ou seja, eu produzi 3 filmes quase que simultaneamente. Então, isso foi mais difícil. Foram processos mais complicados. Como é que eu consegui me dividir nos 3 projetos ao mesmo tempo? Mas é algo que eu já fiz antes e eu acabei conseguindo me dividir. A pessoa física sofre, a jurídica passa. Certo. Tem saiu uma crítica, eu não estou com ela aqui agora, é uma pena, acabei deixando na sala lá embaixo, mas é uma crítica que vai fazer um tempo já do Luiz Felipe Pondé, né, que é filósofo e professor da FAAP. Ele foi meu Tá. professor. Ele fala muito mal do cinema novo e ele fala muito bem do cinema argentino. E ele começa a crítica dele, a coluna dele, a crônica, dizendo o seguinte, que o cinema argentino é muito melhor do que o nosso. Você acha que o cinema argentino é melhor que o cinema brasileiro? Não, não acho. Eu acho que o que chega aqui é o bom deles. E eles têm uma produção muito ruim também. Eu acho que assim, a gente acessa o que é bom, assim como eles acessam eventualmente o que é bom nosso. Eu discordo do Pondé, até porque são duas realidades diferentes. O cinema argentino dos anos 60, o Pondé não deve ter ouvido falar. Eu acho que eu desafio o Pondé a me dar 5 diretores de cinema argentinos dos anos 60 e me contar que filmes ele viu. Ele está comparando um cinema dos anos 60, cuja a situação era completamente nova, o cinema novo brasileiro, era um cinema experimental, era um cinema político, era um cinema de contestação, com algo contemporâneo. O cinema argentino contemporâneo fez sucesso. O cinema argentino dos anos 60 era nada, ninguém sabia, ninguém conhece. Ninguém sabe quem são os cineastas argentinos da época. Já os brasileiros se conhecem. Você tem um filme, você tem uma influência. O próprio Glauber e o Nelson Pereira dos Santos vinham de influência de John Ford, que é um gênio do cinema mundial. Se você for ver Vidas Secas, ele bebe muito no Vinhas da Ira, do Ford. Então, assim, é uma associação fora de época, fora de propósito. O cinema novo tem uma importância cultural, artística para o Brasil absurda, como é um movimento que pertenceu a uma época. Agora, você não pode colocar o cinema novo como se fosse um movimento atual. Ele tem até tem muita relação com a atualidade, o cinema novo. Mas você não compara o cinema novo ao cinema argentino contemporâneo. É fora de propósito a comparação. Ela não existe. Eu admiro o Pondé, acho que o Pondé, algumas vezes eu discordo dele, mas eu acho que é um comentário que não tem pé em cabeça. Você não compara essas duas situações. Entendeu? Eu discordo completamente. É fora de época, fora de contexto, fora de propósito. Comente a seguinte frase:
Ser empreendedor no Brasil dá prestígio. Nos Estados Unidos dá dinheiro. A frase é tua, tá? Cara, mas era uma frase verdadeira. Ser empreendedor no Brasil dá prestígio e muita dor de cabeça, porque é impossível empreender no Brasil. Não existe ferramenta de empreender. Empreender custa caro no Brasil, obriga você a errar, e o erro te custa caro e você. As ferramentas não são ferramentas, principalmente o empreender com arte. As ferramentas não são ao seu favor. E você acaba errando. Então, esses erros custam caro para você, demoram para serem resolvidos, demoram para serem assimilados. Então, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos existe uma facilidade para o empreendedor. O empreendedor depende mais de si mesmo. O empreendedor pode crescer por si mesmo, não depender dos outros. Eu não estou falando que os outros atrapalham. Minha carreira não seria um sucesso se eu não tivesse a ajuda de muita gente. Independente se essa ajuda terminou bem ou mal, essa ajuda foi fundamental para fazer o que eu faço, para eu poder chegar aonde eu cheguei. Só que são situações, são momentos, é um contexto muito difícil. Empreender no Brasil é muito difícil, custa muito caro, é muito complicado, é muito mais difícil empreender aqui do que lá. Nos Estados Unidos, se você empreende e dá certo, você alcança uma independência. No Brasil, você cria uma dependência, você está sempre dependendo de alguma coisa. Então, você tem que encontrar um meio que você evite criar essa dependência. É difícil, não é uma coisa fácil. O que você acha no Brasil? Um bom diretor, para ser um bom diretor no Brasil, tem que dominar o código, o gênero, ou tem que conhecer o país? Eu acho que as três coisas, cara. Eu acho que o código é importante. Acho que você identificar. Eu acho que é o seguinte: o Brasil tem uma característica, como vários outros países. O Brasil tem uma característica de fazer novela. E o Brasil tem uma característica, ele é muito bom em novela, em soap opera, que tem um melodrama ali. E o Brasil é muito bom em comédia. A comédia brasileira vende. A comédia brasileira vende aqui, vende doméstica, ela tem um público. O brasileiro gosta da comédia. O brasileiro é um povo que quer rir. O brasileiro é um povo que quer sair, às vezes, da sua realidade e buscar um entretenimento. Mas eu também acho que o brasileiro, o Brasil que viaja, não é o Brasil da comédia. Não é esse Brasil. Esse não é o Brasil da novela. A novela viajou muito. Hoje ela é um meio um pouco mais ultrapassado. O que viaja hoje no Brasil é você país através da sua arte mostrar o país. Os curadores que pertencem a diversas esferas da cultura vão entender e vão te apreciar se entenderem que você entende o seu país. Só assim você se internacionaliza. Você se internacionaliza baseado num propósito de que você entendeu o seu país. Se você entendeu o seu país, você se internacionalizou. Essa nova geração do cinema aí, essa rapaziada de Contagem ali de Minas, o pessoal do Recôncavo Baiano, você acompanha essa nova geração do cinema? Você Acompanho. gosta? Você gosta, por exemplo, Gosto. do Adilei Queiroz? Você curte o Acho Branco a Sai, Dirley Codifica? Você viu? incrível. Acho ele incrível, acho ele um excelente cineasta. Acho o Gabriel Martins, a turma de Minas Gerais de Contagem, são meus parceiros. Eu trabalho com o Gabito. O Gabito escreveu o alemão para mim. Eu trabalho com o Gabito desde 2012. Eu conheço eles há 8 anos. O André está trabalhando comigo num outro projeto agora, o Gabriel também, o Maurílio eu conheço o Thiago, sócio dele, são queridíssimos. Eu conheço o pessoal da Bahia, conheço o pessoal do Recife. Acho que a gente tem acho que assim, investimento em cultura que foi feito, investimento em audiovisual que foi feito nesses últimos anos, gerou fruto. Então, acho que o Brasil vem num crescimento de qualidade de realizadores do audiovisual, porque se propiciou a possibilidade deles viajarem, se propiciou a possibilidade de intercâmbio, se propiciou a possibilidade deles realizarem, e eu acho que houve investimento em educação nos últimos 2 governos, que é isso que é uma coisa que eu falei para você, o investimento que foi gasto em educação, tanto no governo do PSDB do Fernando Henrique, obviamente de uma maneira completamente diferente do que no governo do PT, não estou fazendo julgamento de quem fez melhor ou não, estou falando que foi feito investimento em educação, sendo que o do PT é muito mais inclusivo do que o do PSDB, e aí me espanta profundamente a Tá. gente ter um governo tão deseducado. Então, aí a gente tem ministros de educação que me parecem não terem capacidade de estarem dentro desse cargo. Então, esse investimento em educação propiciou a formação
de uma geração de cinema muito boa, que vai sofrer a consequência agora, porque a gente sofre um Covid, que é um sofrimento em que a gente não tem condição de produzir, porque é uma coisa é prático, a gente não consegue para um set de filmagem, por várias razões. Uma asfixia financeira, porque o cinema brasileiro especificamente depende das leis de incentivo e as leis de incentivo não estão chegando no produtor. Então, os recursos da lei de incentivo não estão chegando no produtor. Então, você vive uma asfixia. O que eu acho é o seguinte, o talento gerado, criado nesses últimos 20 anos, ele não envelhece, ele não enferruja, mas você vai parar de ter aquele novo que poderia estar sendo agora testado, fazendo intercâmbio, fazendo produção, vai se adiar um pouco a carreira dessas pessoas. E cinema vive de momento. E o momento do cinema brasileiro em 2019, talvez ele seja, historicamente, o maior momento do cinema brasileiro na história. Eu acho que 2019, especificamente o ano de 2019, é um ano em que o Brasil ganhou mais do que qualquer ano do cinema novo, em termos de premiação internacional, tá? Em termos de reconhecimento internacional. 2019 é um grande ano para o Brasil. É uma incoerência a gente falar que 2019 é um grande ano, sendo o governo que a gente tem, o governo que está ali. Só que, de novo, ele vem através de um investimento que foi de outros governos e que o resultado desse investimento ocorreu em 2019. E a gente não recebeu nenhuma uma flor desse governo para nos parabenizar pelo feito que o cinema brasileiro alcançou em 2019. 19. Eu vi um Roda Viva uma vez com o Amos Oz, né, um escritor israelense, e o cara perguntou para ele assim, por que ele escreve? Aí ele respondeu, para dar emprego aos críticos. Né? Eu queria saber como é que é a tua relação com a crítica. O que você acha que é o papel da crítica? Cara, em primeiro lugar, a minha relação com a crítica é muito boa, tá? Eu leio crítica de cinema. As críticas de cinema de grandes críticos americanos me fizeram, cara, Manny Faber, Andrew Sarris, Pauline Kael, assim, são críticos. Eu posso também para todos os críticos que viraram diretores do Carrier do cinema. Aquilo são aulas de cinema. Você pode discordar, mas existe uma visão. E no Brasil também, você tem críticos incríveis de cinema e teve críticos ao longo da história. Então, a minha relação com a crítica de cinema é óbvio que o que você faz, você dá emprego para eles, porque se você não produzisse cinema, não dirigisse cinema, o crítico não ia ter o que criticar. Mas a crítica é importantíssima. A crítica, ela educa você. A crítica, ela te direciona. A crítica, eu lendo as críticas da Pauline, eu comprei um livro de críticas da Pauline Kael, que deve ter 1.200 páginas, com um apanhado crítico dela. É impressionante como ela consegue, ou são duas coisas. Primeiro, ela consegue enxergar o que é o audiovisual no mundo de uma forma que é premonitória. Ou é premonitório ou nada mudou. Então, isso é uma possibilidade também. Que a gente roda, roda, roda e está no mesmo lugar. E ela é premonitória na carreira. Eu li uma crítica dela que me impressionou muito, uma crítica do segundo filme do Steven Spielberg, já que a gente está falando de crítica, o Sugarland Express. Cara, ela escreveu no primeiro parágrafo daquela crítica, ela previu a carreira do Steven Spielberg como um todo. Ela escreveu, parecia que ela tinha viajado na máquina do tempo, chegado em 2019 e voltou para 1973, falou, olha, ou 72, agora eu já não me recordo, e falou, esse cara, eu vi o que esse cara representa para o cinema, e está aqui, ela falou, ele vai ser o grande cineasta dos Estados Unidos nos próximos tempos. Comparou ele ao John Ford em termos de tamanho, e de fato ele foi. Ele foi o grande nome da cultura audiovisual americana durante muitos anos. Entendeu? Ele alcançou um status que poucos diretores alcançaram em termos de popularidade, de resultado, de carreira. Então é premonitório, do mesmo jeito também que ela detestava muitos filmes do Stanley Kubrick, que eu acho genial. Ela tinha uma implicância com o Kubrick muito específica. E aí era interessante esse embate, o embate do realizador com o embate do crítico. É muito interessante você ler essas críticas que ela fazia ao trabalho do Kubrick, porque enriquece muito mais a sua visão, a forma como você vê o trabalho do diretor. Então, eu tenho uma relação com a crítica muito boa. Obviamente, eu não vou te falar que não, uma crítica ruim te mexe com você. Você não quer receber crítica ruim no teu filme. Você fica chateado, mas faz parte. Você não é unanimidade, nem é obrigado a agradar todo mundo. Então, faz parte.
Eu queria, a gente está falando de crítica aqui, ler inclusive um trechinho, já para a gente falar um pouco do Farol, que eu achei um filmaço, um filme maravilhoso. Obrigado. Acho que é do Cássio Starling, né? Saiu na Folha de São Paulo, e ele termina, os últimos parágrafos são esses, né? Os ásperos contrastes entre luz e escuridão, as formas simbólicas do farol e da escada, a geometria dos interiores, a claustrofobia dos planos, e não menos importante, a atuação não naturalista dos atores, fazem passar quase despercebido o século que separa o farol de o gabinete do Dr. Caligari. Antes ou agora, o poder do medo vem daquilo que nos habita. Queria que você falasse um pouco do Farol, da produção do Farol. Primeiro, eu concordo com essa crítica em gênero, número e grau. Cara, o Farol foi um prazer produzir, assim, porque o Robert Eggers é um cinéfilo, ele é um cara que desafia em você enquanto produtor demais, assim. De fato, ele quis se aproximar do cinema mudo dos anos 20, ele quis se aproximar do cinema expressionista alemão, ele quis se aproximar de... Teve referências em Bergman, teve referências em Tarkovsky, teve referências em vários dos grandes cineastas da Alemanha dos anos 20. Inclusive, a nossa lente é uma lente usada em filmes dos anos 40, uma lente que a gente conseguiu encontrar. Usamos filmes em preto e branco, a película antiga que estava guardada em estoque, coisa velha mesmo, para que a gente pudesse filmar, que ainda não tinha acabado a capacidade de revelação. Eu não vou saber aqui falar a palavra técnica. E, cara, ver o trabalho desse cara, o perfeccionismo desse cara para um plano simples, o tempo que as coisas, do que ele fazia, o que ele queria dizer com as sombras, como ele olhava para cada departamento, figurino, direção de arte, foi uma aula de cinema para mim. Eu aprendi muito com esse filme. E, ao mesmo tempo, também foi um processo muito intenso. A gente estava num lugar inóspito, no norte do Canadá, num lugar muito ao norte, é o lugar mais próximo, em terra, da onde o Titanic afundou. Os corpos dos mortos do Titanic foram para aquela cidade, entendeu? Que é na Nova Escócia. Foram para na verdade, foram para a capital da Nova Escócia, que era Halifax. A gente estava filmando um pouco mais ao sul. E o Canadá é um lugar inóspito para filmar. O Canadá você vai filmar no Canadá e você vai filmar em locação. Você vai filmar contra a natureza, e a natureza te derruba, porque o Canadá é um país de microclimas. A gente estava no final do inverno, e na minha primeira diária de filmagem eu peguei 15 graus negativos. Você não conseguia sair, você sentia dor física. E você viu os canadenses sem luva, filmando o dedo do canadense, o que o meu dedo aqui, o dedo dele é 2 vezes o meu de grosso, é uma outra camada, tem uma camada de pele diferente para suportar o frio. A gente, no primeiro dia, nevou, choveu, ventou. Eu cheguei em casa tão cansado, porque eu tinha tantos quilos de roupa em mim, que quando eu cheguei em casa, eu nunca fui tomar banho, e saía fumaça do meu corpo. Assim, eu estava exausto, eu estava exaurido, fisicamente exaurido, mas foi uma experiência inacreditável que aqueles dois atores entregaram, a condição deles assim de entrega, porque se eu estava com frio, com roupa, esses caras tinham que ficar com aquela roupa ali que não protegia eles daquele frio absurdo, era um negócio assim fora de proporção. Então foi um aprendizado inacreditável, foi uma oportunidade que, pô, eu não sei quando eu vou ter outra, assim, para fazer assim. E o Eggers é muito generoso, foi muito generoso comigo, os atores foram muito generosos, a minha equipe que eu já tinha trabalhado antes na Bruxa. Então, de certa forma, eu me senti em casa produzindo esse filme. É um filme que me trouxe muita alegria. Tem uma amiga minha, ela é crítica e curadora pernambucana, a Priscila, e ela que me pediu para te fazer essa pergunta. Ela, assim como eu, admira muito o teu trabalho, e ela queria entender melhor o que é a produção criativa, o que caracteriza, né, um produtor criativo, e como é que é a tua relação, tanto com o roteirista quanto com os diretores. Porque, para mim, por exemplo, me parece que tem essa... que a sua relação é muito especial com o roteirista, com o diretor, que é diferente dos outros produtores. Eu queria entender um pouco isso. O que é um produtor criativo? Cara, acho que produtor criativo, assim, primeiro que todo mundo é criativo, cada um usa a criatividade para o que tem de melhor. Eu acho que esse negócio de produtor criativo eu acho que é o produtor que tem eu acho que você tem duas formas de definir o que é um produtor. Existe um produtor que é o cara que executa o filme, que é o cara que é o mestre de obra, tá? Que é o cara que pega o projeto e executa o projeto que dão na mão dele. Esse cara tem um talento de execução que muitos produtores que têm um talento de criar a planta, que é o produtor arquiteto, não têm. Tá?
O produtor arquiteto pensa no projeto como um todo, ele pensa na planta do projeto como um todo. E ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter um conhecimento de decoração, digamos assim, fazendo uma coisa bem esdrúxula. Para você poder, você precisa ter um conhecimento do todo para poder conversar. Então, assim, a minha relação com o roteirista e com o diretor, ela é boa. Primeiro porque eu tenho um nível de cinefilia, então eu consigo conversar com o cara num grau mais elevado, que eu adquiri ao longo do tempo, eu não tinha esse nível de cinefilia, e eu percebo que cinefilia é amadurecimento, sem dúvida nenhuma. Tem gente que nasce madura e tem uma visão de cinefilia anterior, eu descobri muita coisa muito boa mais velho, ótimo, porque hoje eu tenho capacidade analítica disso melhor do que eu teria se eu tivesse descoberto isso com 20 anos, que me propicia ter uma conversa muito boa com esses diretores. E eu sempre dei valor a texto. Então, assim, eu tenho uma teoria que eu cada vez uso mais, que é o... quando a gente culpa o roteirista de que um filme ruim é culpa de um roteirista, não é verdade. O filme ruim é culpa do produtor. Porque se o roteiro é ruim, por que você produziu esse filme? Por que esse filme foi feito? Você tem o poder de dizer não. Se você deu um green light para um filme ruim, porra, você avalizou um projeto ruim. Então a culpa não é do roteirista, ele não tem poder para isso. Ele tem se ele for o produtor. Mas se o produtor é você, a responsabilidade é sua. Você aprovou um projeto ruim, o projeto foi exibido, a culpa é sua. O roteirista fez o trabalho dele. Se ele achou que é bom ou ruim, não depende de você. Você é o culpado. Se você produtor, é o culpado. Então, essa relação, esse tipo de risco, fazem com que você crie uma relação artística um pouco mais permanente com esses artistas. E eu acho que na minha carreira eu consegui fazer alguns filmes que são filmes que sobrevivem no tempo. Não são filmes que serão esquecidos. Eu fiz muitos filmes que serão esquecidos, que não serão lembrados. Mas eu fiz filmes que serão lembrados, que você fala desses filmes e as pessoas lembram com carinho. E quando você faz alguns, significa que alguma coisa boa você está fazendo, porque você consegue falar de mais de um trabalho teu que gerou esse tipo de situação. E outros filmes que você fez vão ser completamente esquecidos e jamais lembrados. Eu sei que além de cinéfilo, como você falou, você é um grande leitor. Eu sei que você lê muito também, né? Eu queria saber o que você acha que a literatura contemporânea brasileira e o cinema, eles estão muito amarrados, muito presos ao realismo? Cara, é uma boa pergunta, assim. Eu acho que o cinema médio, né? Porque você tem um cinema de escapismo também muito grande que não é tão realista. A comédia brasileira não é tão realista, ela é exagerada. Então, o cinema brasileiro não é só filmes, não é só o filme eventualmente do Carinha Inus, ou de repente um filme do Adirley que não é tão realista, ou um filme do Kleber Mendonça, você pode falar, o Bacurau, ele é menos realista, apesar de ter um pé na realidade do que o som ao redor e o Uhum. Aquarius. Então, a gente está aqui falando, já a literatura contemporânea brasileira, ela é uma literatura, assim, que busca ela tem ela pega a realidade, mas acho que também, eu acho que o público brasileiro tem muita dificuldade de ler, assim, apesar de ser uma prosa incrível. Porra, dá um Graciliano Ramos, que é quase uma reportagem, é mais seco, é mais fácil entender. Mas dá um Guimarães Rosa para uma pessoa ler. Mesmo uma pessoa que é educada, vê se ela consegue ler o Guimarães Rosa. Talvez ela não consiga, porque ela não consegue entender a prosa do Guimarães Rosa, que é um gênio, porque você precisa entender o que o cara está escrevendo. Um dos maiores, talvez, um dos grandes nomes da literatura brasileira, mas com uma prosa difícil de ler, entendeu? Então, eu acho que você tem que parar para pensar também. O Machado de Assis, dentro de todo, escrevia crônica, escrevia livro, histórias com o quê da realidade dele da época. Então, eu acho que a gente também, na contemporânea, assim, a gente talvez não tenha o Machado de Assis hoje na literatura brasileira, talvez a gente não tenha um Graciliano, talvez a gente não tenha um Guimarães, talvez a gente não tenha um Veríssimo, um Érico, a gente tem outros nomes e a gente tem uma geração, creio eu, muito boa de literatura brasileira. Eu acho que a gente está abrindo muito espaço para a boa literatura contemporânea brasileira ser produzida. É um trabalho muito bom que as editoras têm feito, todas elas. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que tem grandes editoras no Brasil, sabe? Eu acho que a Companhia das Letras veio fazendo nesses últimos anos. Eu posso citar outras editoras, mas a Companhia das Letras é contemporânea a mim. Acabou gerando com que novas editoras quisessem trabalhar
com a qualidade, com o resultado que a Companhia das Letras colocou no mercado. Então, vemos a Todavia, tivemos a Cosac Naif, tem a Ubu, podemos falar de uma série de editoras aí, a 34, podemos falar de uma série de editoras que fazem um trabalho brilhante. A gente tem um acesso muito bom à literatura hoje, acesso, pelo menos para quem gosta de literatura, existe o acesso, né? O problema é perder um pouco o gosto pela literatura, é uma pena se isso ocorrer. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, sem neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Carlos Drummond de Andrade, né? Rodrigo, você acha que o brasileiro é um povo... o brasileiro é um povo ressentido? Ressentido? Cara, eu acho que o sucesso incomoda. Eu acho que o brasileiro, porque como aqui as coisas são muito difíceis, você não ajuda, eu acho que existe um ressentimento contra o sucesso. Eu acho que o brasileiro era um povo alegre. Eu acho que a gente perdeu a alegria muito. A alegria do brasileiro diminuiu muito. Eu acho que o Brasil sofre de uma tristeza profunda que faz uma revolta profunda. Eu acho que o Brasil, ele tinha, eu tenho uma teoria que é minha, muito minha, que o Brasil virou um outro Brasil quando ele tomou de 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo. Ali, a partir dali, a Lava Jato foi instaurada, a partir dali, a descrença e a raiva contra o governo do PT foi exposta de uma forma muito agressiva, a polarização veio em massa, dividiu esse país, porque o Brasil tinha no futebol, assim como teve na música, em outras coisas, um reconhecimento de grandiosidade. O Brasil vinha de anos extremamente grandiosos. E você vai disputar uma Copa do Mundo no Brasil, onde você tem tudo para ser o país vencedor, onde você tem o futuro, o jovem futuro, craque do mundo, que é o Neymar. Eu acho que quando a gente toma de 7-1 e a gente vê que a postura daquele time de futebol, eu uso isso como metáfora para a vida, era uma postura extremamente arrogante, fez com que o Brasil perdesse, a gente foi humilhado, né? É uma humilhação muito profunda aquela que a gente sofreu. Que você recupera aquilo quando a gente vinha de vitórias durante um bom tempo. O Brasil era um outro lugar. E quando a gente sofre uma humilhação como aquela, aquilo mexe com a autoestima do brasileiro e faz o brasileiro ser mais ressentido. Eu não posso falar de outras décadas. Eu ouvi Tom Jobim falar que o brasileiro era ressentido, que o brasileiro era contra o sucesso dos outros. É uma coisa que eu acho que é natural do brasileiro, porque fazer sucesso no Brasil, infelizmente, não é tão fácil, não é tão simples. Ou fazer sucesso talvez seja mais fácil, mas ter o reconhecimento talvez seja difícil. E você ter sucesso sem reconhecimento, isso é uma coisa complicada, psicologicamente. Mas eu acho que o Brasil perdeu a autoestima, e essa perda de autoestima elevou a ignorância ao poder. Infelizmente, eu acho que a gente precisa buscar recuperar a nossa autoestima, que ficou muito machucada. Eu tive um professor na faculdade que ele falava o seguinte, ele falava assim, falta, se eu não me engano era isso, ele falava assim, falta teoria na prática e prática na teoria. Eu fiz faculdade, eu estudei cinema, né, minha primeira graduação. Eu queria que você falasse um pouco, se referindo ao ensino de cinema, se há um divórcio, você acha, do ensino de cinema na universidade com o mercado.
Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que o teórico na universidade, em algumas universidades, é muito bom, e o prático não. Eu acho que cinema você aprende. Cara, eu aprendi cinema na boa. Primeiro que eu não estudei cinema. Então, eu aprendi cinema vendo filme, fazendo. Porque fazendo eu comecei a entender como se fazia, e quando eu fui ver os filmes, eu comecei a entender como aquilo foi feito, e lendo sobre cinema. Aí você aprende, lendo as críticas, como eu te falei, lendo adaptações, lendo biografias, lendo muitas entrevistas desses diretores, lendo ensaios que esses diretores escreveram, diários que esses diretores escreveram. Então, assim, a cinefilia, no meu caso, me fez muito bem, porque eu passei a entender e passei a ter repertório para poder exercer minha profissão. Então, eu acho que e a prática também, né? Porque você ser um cara que só fala e não faz, é, é, fica muito ausente. Eu acho que isso é uma questão. A gente também. É muito fácil você ser diretor de cinema. Você entra na faculdade, você nunca fez nada, você sai falando que você dirige um filme. Eu tenho vontade. Uma coisa é você ser diretor, uma coisa é você ter vontade de dirigir. Então você sai da faculdade falando, eu tenho vontade de dirigir. Isso não te coloca numa posição de ser diretor. Você é diretor, depois você dirigiu alguma coisa, você tem algo para mostrar. Até lá você tem uma vontade de ser diretor. Assim como você é produtor, depois você produziu alguma coisa. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou produtor, eu tenho um currículo, eu tenho uma carreira, eu tenho um corpo de trabalho. Então, eu saí do sensorial para o real, sabe? Eu saí do sensorial, não, da imaginação para o real. E coloquei a realidade a favor do meu trabalho. Você, do ponto de vista da produção, você produziu o Cheiro do Ralo e o Ad Astra. Eu quero falar até um pouco dele com você. Eu acho que seria um barato passar horas com você conversando, tomando cerveja, para falar do Ad Astra. Qual Como que é a quiser. diferença entre o Cheiro do Ralo e o Ad Astra, assim, do ponto de vista da produção? Cara, é o seguinte, a produção de cinema ela não é muito diferente no mundo, é o tamanho que executa. Eu considero o seguinte, cara, o cinema independente é o orçamento que você tem, tá? Que ele te dá limitações. Hollywood é orçamento também. Hollywood, eu trabalhei com Hollywood uma vez na minha carreira. Eu trabalhei com Hollywood fazendo o Ad Astra. Eu não trabalhei com Hollywood fazendo os meus filmes menores. Os meus filmes menores são filmes independentes. O Ad Astra é um filme de estúdio. O Ad Astra é uma outra lógica. É uma lógica em que você, pela primeira vez, vê. Eu fui fazer uma reunião com o Ad Astra, eu tinha 24 pessoas no estúdio fazendo uma reunião. Eu tinha um especialista em trailer, eu tinha um especialista em seguro, eu tinha um especialista em público. Você tinha especialistas nas mais. Aquilo te limita pra caramba, cara. Eles te dão uma liberdade artística na hora da produção, se você se mantiver dentro do orçamento, que se você, na hora que você começa a entregar o resultado do seu filme, se você não entregar um corte que eles julguem um corte acessível, ou que testes de screening não forem tão bons, eles vão sentar e vão mexer no teu filme. Ele deixa de ser um filme seu, você é um contratado para executar aquilo. Poucos diretores entraram no sistema de estúdio atual com poder de corte. Isso acho que o Tarantino tem, ou o Spielberg deve ter, talvez o Scorsese tenha nos filmes dele, mas a gente está falando aí de o quê? De uma minoria. Quando você entra no sistema de estúdio, você perde a sua liberdade, e isso chama-se orçamento. O orçamento menor, você tem muito mais liberdade, você tem muito mais. Eu acho que um filme de orçamento menor que vence tem um mérito muito grande. O Cheiro do Ralo é um filme quase sem orçamento. E eu acho que o Cheiro do Ralo ele é muito mais próximo do Francis Ha em termos de estrutura, ele é irmão do Francis Ha de alguma forma, que foram dois filmes que mudaram a minha vida. O Francis Ha fez o início da minha carreira nos Estados Unidos. E É o Cheiro do lindo, Ralo fez o início. É um filme lindo, mas é um filme que você. lindo, lindo. As suas limitações fizeram ele ser menor, melhor, entendeu? Porque a gente não, as limitações fizeram com que a gente fosse mais criativo na hora de executar, e isso acabou rendendo num bom filme. Ele é um filme cheio de limitação. Então, essa é a diferença do Francis Ha para o Ad Astra. O Ad Astra não tinha limitação, você faria o que você quisesse. A gente tinha 400 pessoas trabalhando no filme, no set de filmagem, era uma fábrica. Então, assim, eu tinha no Francis Ha no set 9, 12 pessoas. Tem uma diferença muito grande.
Cara, e tem um momento lá no Ad Astra, eu quero que as pessoas assistam, não quero dar spoiler aqui, mas que momento maravilhoso a encontro do Brad Pitt com o Tommy Lee Jones, hein? Com o pai dele, aquele momento ali, né, cara? É bonito Cara, aquilo, né? eu tive Porque uma sorte muito grande nessa hora, porque o filme, o primeiro filme que a gente, a primeira filmagem que a gente fez do Tommy Lee Jones com o Brad Pitt foi em 2017, em setembro. E a gente teve que voltar e refilmar as cenas deles em março do ano passado, em março de 19. Então, o que você viu é o Brad Pitt 2 anos mais velho do que a gente filmou na realidade, e o Tommy Lee Jones 2 anos mais velho do que a gente filmou na realidade. Então, assim, teve mudanças. O que a gente filmou o ano passado é completamente diferente do que a gente filmou em 17. E realmente, a qualidade dessa cena, desse encontro que você viu, está ali exposta em 2019. E era uma coisa assim, o Brad Pitt filmou, eu nunca vi uma solidão tão grande no set. Ele filmava sozinho, a gente passava às vezes 4 diárias, só o Brad Pitt no set filmando. Um isolamento muito profundo, sabe? É uma entrega muito grande. Ele fez um trabalho brilhante. Eu acho que 2019 foi o ano da vida do Brad Pitt. Tanto no Ad Astra quanto no Once Upon a Time in Hollywood, ele entregou trabalhos inacreditáveis. você falou de solidão, né? Eu acho que é um filme que trabalha muito com essa questão da solidão, porque o personagem do Tommy Lee Jones, ele pira, porque eles estão já ali quase colonizando, digamos assim, eles estão orbitando ali Netuno, mas ele pira porque descobre que o homem está sozinho no universo, né, cara? O homem Sim, está sozinho no ele pira porque ele universo. descobre que não tem saída. Se você vai buscar a saída, a sua saída é voltar para a Terra. Você foi até o limite, quando você chegou lá não tinha nada, você tem que voltar para É casa. Então maravilhoso. você descobre que o universo você descobre que ele é limitado. Você tem um limite. Ele chegou no limite. E o limite ou ele volta, ou na cabeça dele ele precisa explorar. E ele corta o cordão umbilical com o filho, porque ele extrapolou o limite. É isso. Porque ele se soltou no espaço e vai do espaço para dentro de um. Vai quebrar num planeta, enfim. Ele vai ter um fim. Ele chegou no limite do universo. Ele foi mais longe que qualquer um jamais pensou. Eu acho que isso é Me muito lembra bonito. Eu gosto muito desse final. muito, muito, assim, me lembra muito uma frase do Pascal, né? O silêncio dos espaços infinitos me atemoriza, né? Sem Porque dúvida nenhuma. né? Sem E é dúvida você e o nenhuma. universo ali naquele. Enfim, é um filme Cara, muito bonito. solta, é um pavor você ficar solto no espaço sem ter capacidade de. A deriva, ele foi a deriva para o espaço e acabou. Então, assim, é um fim muito triste. Ao mesmo tempo, é uma liberação para quem ficou aqui, que é o Brad Pitt. O Jorge Furtado, que é um cara que eu gosto muito, assim, ele escreveu um livro para estudantes de cinema, se eu não me engano, chama-se Um Astronauta no Chipre. E tem um momento lá que é bem engraçado que ele fala assim: fazer cinema no Brasil é como ser o primeiro violinista da Orquestra Sinfônica da Bolívia. Né? Quer dizer, não significa nada. O que eu queria te perguntar é: eu vi algumas lives, entrevistas tuas, você falando um pouco do custo Brasil no audiovisual. O que é o custo Brasil no audiovisual? Cara, eu acho que o brasileiro, primeiro que eu acho que assim, também eu discordo um pouco do Jorge Furtado nessa. Eu já Eu acho que não é. imaginava. Porque eu acho que até pela obra dele, é um cara que tem uma obra muito boa, cara, para ele colocar a gente nessa. Depende de que contexto ele está falando. Se ele está falando isso num contexto mundial, ele errou. O ano passado a gente ganhou prêmios. Se limita muito. Eu acho que você rotula. Não dá para a gente rotular o brasileiro. Tá? O artista brasileiro não merece rótulo. Essa é a minha opinião. Cara, é difícil. O custo Brasil é o seguinte. Eu acho que a gente tem um cinema caro, porque eu acho um cinema caro para a realidade, porque o nosso cinema, o custo do cinema é baseado num custo de televisão e baseado num custo de cinema publicitário, que são as verdadeiras indústrias do audiovisual, tá? O cinema, como a gente faz, ele é um cinema totalmente cinema brasileiro, de ficção ou documental, ele é dependente do Estado. Então, quando ele é dependente do Estado, você deveria ter um custo mais barato, mas o custo não é, ele é mais caro. Então, porque ele é balizado no que é comercialmente vendável, no sentido de financiamento, que é o cinema, foi o cinema publicitário e a televisão brasileira, que sempre remuneraram muito bem os seus profissionais. O cinema, não. O cinema, a grande maioria do que é feito, estatisticamente, não só no Brasil como no mundo, não dá resultado.
tá? Você tem que ter lógicas aí para que isso, o conjunto te dê resultado. E o cinema brasileiro é um cinema no um para um, eu acho um cinema caro. Acho que é um cinema que poderia ter opções de custo melhores do que o que a gente tem. Enfim, a gente está vivendo um período aí, chegamos a mais, passamos os 100 mil de pessoas mortas pelo Covid-19, né? É um momento muito triste no país e a indiferença do Estado e principalmente do governo federal com relação a essas mortes. E a gente está, enfim, na medida do possível, confinado, quarentenado. E o que você está lendo, Rodrigo? Eu sei que você é um leitor aí. O que você está lendo nesse tempo aí da... Putz, eu tenho visto muito filme, é engraçado, porque eu ouço muito podcast também, tenho tido tempo para ouvir podcast, e ouvindo os podcasts eu tenho visto que os diretores que eu admiro estão vendo os mesmos filmes que eu. Então eu tenho visto muito filme, tenho buscado toda noite ver um filme novo, me reconectar, eu estou num momento vendo muitos filmes dos anos 40, 50, eu estou me reaproximando dali, porque eu acho que eu quero tentar encontrar o link da saída da Segunda Guerra Mundial, que foi um momento próximo ao que a gente está vivendo, com que se produzir artisticamente, para entender o que eu posso aprender ali, para olhar quando a gente sair da realidade que a gente está vivendo. Eu tive a sorte de ler, eu li bons livros, eu tenho lido muita não ficção. Eu confesso para você que eu tenho lido muita não ficção. Como literatura, eu estou lendo muita. Eu li uma biografia de um produtor americano, que é o Sam Spiegel. Eu li a história oral do Mike Nichols, eu li a biografia, um livro do Rui Castro, que é recente, que eu não tinha lido. Eu li o livro dos anos 20 do Rui Castro, na sequência, que é o novo. Eu fui ler a Carmen Miranda, que é um livro dele que eu não tinha lido, eu tinha desistido algumas vezes, e eu fui reler, e fui até o fim. Li um livro sobre vacinas, que é um livro que me interessou muito, editado pela Todavia. Que foi muito interessante, chama Imunidade, eu acho, se eu não me engano, sobre uma mulher que foi pesquisar a imunidade depois que o filho dela nasceu, enfim, uma coisa muito interessante. E estou lendo o livro da Patrícia Campos Mello, que eu gostei muito, achei um livraço, gostei mesmo. Achei, assim, o relato dela, porra, brilhante, um livro que eu gostei muito. E eu trouxe alguns livros para cá para ler ainda. Li um livro mais voltado para o mercado econômico, que é um livro sobre subscription, chama Subscribe, sobre como ganhar dinheiro com subscrição. Livro bem interessante, que eu acho que fala muito do que vai ser o futuro do consumo de cultura. A gente tem mais 10 minutinhos aí no máximo, salvo engano aqui. Eu não posso deixar de comentar da tua produção, salvo engano, a sua produção mais recente, essa que você fez para a Netflix, o Rede de Espiões, né? Que vocês filmaram foi filmado em Cuba. Eu li uma crítica no Grama, o jornal cubano, falando muito bem do filme, mas parece que o pessoal de Miami não gostou muito, né? Cara, é o filme que a gente sabia que a gente não ia agradar o pessoal de Miami, assim. Eu fui para Miami, obviamente não disse que fui eu que fiz o filme, porque com certeza eu ia ser retaliado. Cara, mas é uma visão, é um livro do Fernando Moraes, que tem uma visão muito específica sobre aquilo. Eu não estou julgando, obviamente existem os dois lados da história, a gente optou por contar um. É um filme bem neutro, ele não deixa você achar que o cubano é bonzinho, que o cubano é mau, que o americano é bonzinho, o americano é mau. Eu acho que ele mostra somente a condição que eles tinham ali de trabalho, humaniza um pouco. É um filme até que não fez tanto sucesso, é um filme que rachou, em termos de crítica, ele é rachado. Serviu muito para mim, é um filme muito importante para mim, porque é um livro brasileiro dirigido por um grande nome internacional, com um elenco inacreditável, me aproximou desse elenco, me aproximou do Olivier, um diretor que eu vou trabalhar de novo. Mas é um filme que não teve um sucesso. Não é um filme que obteve um sucesso como a gente esperava. Ele foi menor, ele participou de festivais, entrou em competição no Festival de Veneza e tal, mas é um filme que foi menor. Eu acho que esse filme tinha potencial para ser maior e ele foi menor do que a gente esperava. E a Netflix adquiriu, dentro da Netflix, a Netflix deu uma posição interessante para a gente, que o filme acabou sendo visto, bastante visto. Ela adquiriu para alguns mercados, mas é um filme
que é um filme menor dentro da nossa filmografia. As jamantas avançam na rodovia e uma procissão de formigas morosas atravessa a Alameda. Mas eu sei que a ordem do mundo foi mudada. Embora o tempo, imóvel na clareira como um espantalho, continue reverenciando o musgo e o cogumelo e tudo que prospera no silêncio e na escuridão. Uma abelha zumbi, importuna e dourada. As jamantas transportam reluzentes carros que incendeiam o sol, galpões de eternite, lavouras de brócolis e sombras maternais de mangueiras insistem em regular o fluir do tempo. Mas eu sei que este dia é diferente de todos os outros. Há um talher fora do lugar na mesa posta, um toldo não desceu na hora do sol, um bujão de gás foi abandonado no pátio. Rodrigo Teixeira, produtor de cinema, quero agradecer muito pela sua presença aqui, pela sua contribuição com esse projeto do Educativo e espero que a gente possa recebê-lo muito em breve aqui presencialmente para dar um curso aqui na Casa de Cultura do Parque e para bater um papo com o nosso público. É importante trazer o pessoal do cinema para esse centro cultural. Com o maior prazer, pode, com o maior prazer. Com o maior Obrigado, prazer. Viu? Eu que te agradeço. Obrigado a todos e a todas. Boa noite. Até a próxima.